Vamos agora aprender um dos recursos mais importantes do AutoCAD, que todo profissional que trabalha com CAD tem que saber de cor e salteado, de trás para frente, que é o recurso dos OSNAPs. O que é OSNAP? Tem um botão aqui embaixo na barra de status, Object Snap, OSNAP F3. Esse recurso ele serve basicamente para evitar erros de concordância. Por exemplo, no desenho técnico, quando você usa instrumento lápis para fazer uma linha, sempre deve concordar com o final da outra. Mas se você pegar uma lupa, você vai ver que você, na mão livre, você nunca consegue fazer a concordância perfeita. Ou ela fica assim, ou ela fica assim. Ambos são considerados erros de concordância, que é uma coisa que acontece muito no desenho na mão com instrumento, mas no CAD não pode acontecer e essa é a ferramenta definitiva para você nunca cometer erros de concordância. Então, como é que funciona os OSNAPs? Eu vou apagar tudo, dar um erase all. Vou desligar o grid e o snap e vou citar esse exemplo. Vou fazer uma line, Enter, cliquei, uma linha qualquer. Aí eu quero fazer outra linha, é só dar um Enter e vocês já perceberam que ele está pedindo lá embaixo, especifique o first point. Eu não posso simplesmente tentar clicar aqui, ó. Parece que ficou legal, mas se você der um zoom, você vai ver um erro de concordância ali, né? Isso não pode acontecer no AutoCAD. Então como é que eu faço para resolver esse problema? Eu vou apagar essa linha que está errada. Vou fazer novamente o comando line, Enter. E dica do mestre, sempre que aparecer a palavra point lá embaixo, segura a tecla Shift pressionada, aperte e solta o botão direito do mouse, solta tudo. Vou clicar aqui na palavra endpoint, ponto final. E observem, aproximo o cursor em cima da linha e aparece um quadradinho verde. Quando aparecer um quadradinho verde, pode dar um clique. Pronto, capturei exatamente, matematicamente, o ponto final daquela linha. Posso clicar aqui em qualquer lugar. E para fechar, não posso dar close. Eu tenho que, de novo, Shift, botão direito, Endpoint, clico para fechar, Enter para finalizar. Vamos ver se vocês conseguem agora um segundo OSNAP. Ó. Eu vou retornar no comando line, é só dar um Enter, Shift, botão direito, midpoint, ponto do meio daqui, vai para o midpoint daqui, vai para o midpoint daqui, vai para o midpoint daqui, Enter. Pronto. Pode dar um zoom à vontade aqui, ó, nos cantinhos, que você vai ver que as concordâncias sempre estão perfeitas. Então vimos os dois primeiros OSNAPs, né? O endpoint, vocês viram que toda line sempre tem dois endpoints e um midpoint. Aparece até os quadradinhos azuis, né? Os chamados grips, para mostrar exatamente onde estão os pontos específicos que podem ser capturados com os OSNAPs. Tá? Vamos continuar. Vou fazer uma circunferência, Enter, clique em qualquer lugar. Uma das tarefas mais comuns no desenho técnico, eu preciso desenhar agora uma segunda circunferência concêntrica à primeira, ou seja, com o mesmo ponto central. Então é só retornar no comando círculo, é só dar um Enter. Aparece lá embaixo, especifica o center point. Apareceu a palavra point, dica do mestre. Segura a tecla Shift pressionada, botão direito do mouse. Clica na palavra center. Aproxima o cursor da borda ou do centro da circunferência. Observem que vai aparecer uma pequena bolinha verde. Quando aparecer, é só dar um clique. Mexe o mouse, olha que legal. Capturamos exatamente o ponto central da primeira circunferência para fazer a segunda circunferência.
Vou dar um clique aqui em qualquer lugar. Agora desafio do mestre, ó. Retornei no comando, Center, clique, clique. Retornei no comando com Enter, Center, clique. Retornei no comando, Center, clique. Vamos ver quem consegue fazer mais 5 circunferências, todas elas concêntricas. Dá um pause no vídeo aí e tenta fazer. Um outro OSNAP muito importante é o intersection. Vou fazer uma line, L, Enter, e desenhar uma estrelinha de 5 pontas. Close, C, Enter. Muito bem. Aí eu quero fazer uma outra estrelinha dentro dessa primeira com o comando line, L, Enter. Eu preciso capturar aqui o cruzamento dessas duas linhas. Então, dica do mestre, apareceu a palavra point lá embaixo, shift, botão direito, intersecção, que é o cruzamento das duas linhas, clico aqui. Intersection novamente, clico. Intersection, clico. Intersection, clico. Intersection, clico e close, C, Enter para finalizar. Dá um pause no vídeo aí e tenta fazer. Um outro OSNAP muito legal, que eu particularmente acho mais legal de todos, é o tangente. Eu vou fazer uma circunferência aqui, outra circunferência um pouquinho maior. Aí, um desenho muito feito, especialmente no desenho mecânico, eu preciso desenhar um sistema com duas polias interligadas por uma correia. O que é uma correia? É uma line, L, Enter, Shift, botão direito, que sai tangente da primeira circunferência até tangente à segunda, Enter. Vou fazer outra line tangente, tangente aqui, ó. Só dá um Enter, tangente da primeira, tangente da segunda, Enter para finalizar. E vou fazer agora a correia invertida, comando line, tangente da primeira, tangente da segunda, Enter, Enter para retornar, tangente da primeira, tangente da segunda. Então, dá um pause aí e tenta fazer. E para finalizar, vamos ver os dois últimos OSNAPs, que são o nearest e o perpendicular. Vou desenhar aqui uma line, vou ligar o F8, o orto. Vou desenhar 3 linhas na forma de um U. Para quê? Faz de conta que isso aqui é um pedaço de uma parede de uma planta baixa, que vocês vão aprender mais para frente. Eu preciso nessa parede desenhar uma janelinha. Como é que eu vou fazer? Uma line, L, Enter, Shift, botão direito, que sai do nearest, nearest quer dizer o mais próximo em inglês. Clico aqui para capturar o ponto mais próximo dessa linha. E botão direito, perpendicular na outra linha, Enter. Vou fazer de novo, ó, comando line, só dá um Enter para retornar. Shift, botão direito, sempre o primeiro, o nearest, e segundo, o perpendicular. Opa, vou fazer de novo aqui, ó. Nearest, esqueci de clicar. Cliquei, botão direito, perpendicular, cliquei, Enter. E para finalizar, vou desenhar uma pequena linha do midpoint ao midpoint aqui, ó. Comando line, midpoint aqui, simbolizando o vidro da janela e pronto. Tá feita a nossa janelinha. Esse OSNAP nearest é o mais difícil de entender. Então eu vou citar um outro exemplo da nossa área, inclusive, que é o seguinte. Vou fazer uma circunferência, outra circunferência. Em desenho de projeto de instalações elétricas, a circunferência representa uma lâmpada. E sempre entre duas lâmpadas, eu preciso desenhar um eletroduto que interliga as duas lâmpadas. Eu poderia fazer com line, mas eu vou fazer com o comando arc. A, Enter. Ele pergunta ali, especifica o start point. Então, dica do mestre, apareceu a palavra point, shift, botão direito, nearest, clico na borda da primeira. Aí ele pergunta lá embaixo, especifica um segundo ponto. Dá um clique em qualquer lugar numa área preta entre as duas circunferências. E aí ele
finaliza lá embaixo, especifica o ponto final. Shift, botão direito, nearest, novamente. Aqui vocês vão entender o nearest, ó. Por que eu uso o nearest aqui, ó? Porque esse eletroduto, esse arco, ele poderia chegar um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais para baixo, não tem problema. Ele só não pode chegar para dentro ou para fora, porque você vai cometer um erro de concordância. Esse é o caso de usar o nearest. Eu tenho que ter precisão em um sentido, mas eu não preciso da precisão no outro sentido. Cliquei e pronto. A vantagem de desenhar eletrodutos com arcos utilizando o nearest vem agora. Eu vou dar um clique em cima e olha que legal. Eu vou clicar no quadradinho azul aqui bem no meio do arco e eu consigo, vou desligar o F8. Olha que legal, eu consigo alterar o caminho, a trajetória do eletroduto sem mexer nas lâmpadas. Isso para quem faz projeto elétrico é muito legal, tá? Dá um pause no vídeo aí e tenta fazer. Vocês devem estar perguntando, pô, legal esses OSNAPs, mas esse negócio de shift botão direito dá muito trabalho, professor. Não tem jeito de deixar automaticamente ligado esses OSNAPs. Ainda bem que uma nobre e caridosa alma pensou nisso e clicou aqui embaixo para você, ó. Ele criou um botãozinho chamado Object Snap. E do lado desse botãozinho, ó, tem uma setinha branca, onde nós podemos ajustar Object Snap Settings, os OSNAPs. Aqui já fica a dica, né? Ó. A tecla de atalho para ligar e desligar os Object Snaps é o F3. E só uma dica, por que chama Object Snap? Porque vocês viram que é o mesmo efeito magnético de capturar o ponto, como se tivesse um ímã, só que não é pontos específicos do grid, são pontos específicos de objetos, né? Por isso que é Object Snap. Então F3 liga e desliga. E aqui embaixo você pode configurar quais dos Object Snaps você vai querer em determinada tarefa. Eu vou desligar todos, deixa todos branquinhos, só vou usar o Endpoint para nossa próxima tarefa. E outro detalhe, observem que na frente de cada OSNAP tem uma pequena figura geométrica. O endpoint é um quadradinho, o midpoint é um triangulinho. Essa é aquela figurinha que aparecia na cor verde na tela. Porque quando você for experiente, dominar o AutoCAD, você vai querer trabalhar com vários desses OSNAPs ligados ao mesmo tempo. Você pode ligar todos se quiser, mas enquanto você não for experiente, isso vai te confundir a cabeça. É por isso que tem essa figurinha também, né? Para minimizar a confusão. Mas agora vamos deixar só o endpoint ligado. Não esquece também de deixar aqui o F3 ligado. Vamos dar um OK. E vamos executar uma tarefa repetitiva, que seria muito trabalhosa e difícil se não fosse os OSNAPs. Vou desenhar um polígono, comando POL, P-O-L, Enter, de 9 lados. Enter. Ele pergunta, especifica o centro do polígono. Dá um clique em qualquer lugar. Aí ele pergunta, inscrito ou circunscrito? Tanto faz, é só dar um Enter, mexe o mouse, outro clique, pronto. Fizemos um polígono de 9 lados. A tarefa repetitiva vem agora. Eu preciso desenhar todas as diagonais deste polígono. Então vou fazer o comando Line, L, Enter. E olha que moleza agora, pessoal. Agora que eu deixei o endpoint ligado permanentemente, é só ir clicando nos vértices do polígono para desenhar todas as diagonais do polígono. Brincadeira de criança. Praticamente uma terapia anti-estresse, né? Pronto. Terminei. Dá um pause aí no vídeo, tenta fazer você. Tá, pessoal? Então, agora a última dica do mestre para esse recurso terminou de fazer a tarefa repetitiva, desliga o OSNAP lá embaixo. Ó.
tanto faz apertar a tecla F3 ou clicar aqui embaixo, tá? Por quê? Porque enquanto vocês estão aprendendo, esse F3 ou Snap, ele vai pregar algumas peças em vocês não vão entender, tá? Então, enquanto você não dominar o AutoCAD, deixa sempre esse botãozinho desligado, tá ok?